Sabe o que é preciso para, de fato, transformar uma escola? Hoje, a gente vai mergulhar num plano pedagógico super ambicioso lá no Brasil. E olha, isso aqui não é só teoria, não. É um plano de ação, bem concreto mesmo, para reescrever o futuro. Pois é, a ambição é bem clara, né? A ideia é pegar aquele monte de desafios, aquele emaranhado de problemas e transformar num caminho direto para o sucesso. O objetivo final não é só mudar a história da escola, mas, e isso é o mais importante, a de cada aluno que estuda lá. Vamos ver como é que se planeja fazer isso? E no coração de tudo isso estão 453 alunos. Esse número não é só uma estatística fria, de jeito nenhum. Cada passo, cada estratégia, cada objetivo desse plano foi pensado, sabe? Foi desenhado pensando no impacto real que vai ter na vida e no aprendizado de cada um deles. Ok? Então, primeiro de tudo, vamos entender o cenário. Onde é que essa história se passa? A gente está falando do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Técnico Integrado Galdino Antônio Vieira. É uma escola pública que fica em Vila Velha, lá no Espírito Santo. E a realidade dessa escola, bem, é complexa. Ela fica numa comunidade que enfrenta uma série de desafios sociais e isso, claro, acaba por impactar diretamente no engajamento dos alunos. Mas o nó da questão é este. O dinheiro que a escola recebe, o financiamento, depende dos resultados dela em provas externas. E aí, cria-se um ciclo vicioso, percebe? Menos engajamento leva a notas piores, que levam a menos recursos. E com menos recursos, fica ainda mais difícil quebrar esse ciclo. É um problema sério. Toda essa situação nos leva a um paradoxo bem interessante. É que, por um lado, a escola até tem recursos de tecnologia, mas, por outro, existem barreiras gigantescas que impedem que esses recursos sejam usados de forma eficaz. Vamos dar uma olhada nesse tal de paradoxo digital. Olha só que coisa! De um lado da balança, a gente tem os recursos. 84 Chromebooks, TVs em todas as salas, acesso às ferramentas do Google. Parece bom, né? Só que do outro lado tem as limitações do mundo real. O equipamento é antigo, o Wi-Fi vive caindo e os alunos, na maioria das vezes, veem a tecnologia como diversão, não como uma ferramenta para aprender. Então a grande pergunta é: como é que se pegam esses recursos que estão a ser mal aproveitados e se transforma tudo em oportunidade de aprendizado de verdade? E a resposta que o plano dá para esse desafio não é simplesmente comprar mais tecnologia. Não, é algo muito mais profundo. É uma mudança fundamental de paradigma. A proposta é um modelo totalmente novo de pensar o ensino e a aprendizagem. Essa citação do próprio plano resume perfeitamente a ideia central, a integração de metodologias ativas com a avaliação digital. Ok, mas o que são exatamente essas metodologias ativas? E como é que isso funciona na prática, afinal? De forma bem simples, é o seguinte: as metodologias ativas tiram o foco do professor a falar e colocam o aluno no centro de tudo. Em vez de só ficar sentado a receber informação de forma passiva, o aluno torna-se protagonista. Aprende a fazer, a criar, a resolver problemas com a mão na massa mesmo. Para colocar isso em prática, o plano escolheu tipo uma caixa de ferramentas com 4 métodos super poderosos. Primeiro, a sala de aula invertida, que serve para otimizar o tempo em sala. Depois, a aprendizagem baseada em problemas, para que o conhecimento faça sentido no mundo real. Aí vem a gamificação, para deixar tudo mais envolvente, mais motivador. E, por fim, a produção digital colaborativa, que ajuda a desenvolver competências-chave, como trabalhar em equipe e, claro, a criatividade. Beleza, a teoria parece ótima, né? Mas como é que essas ideias saem do papel e viram realidade? Bom, o plano é super detalhado e tem um cronograma bem concreto de implementação que dura 4 semanas. Essa implementação é pensada como um sprint de 4 semanas, bem intenso. Olha só, a primeira semana é para construir a base, com um diagnóstico para entender onde os alunos estão e para todo mundo se familiarizar com as ferramentas digitais. Na segunda semana, o trabalho em equipe começa para valer, com os grupos já a mergulharem nos problemas. A terceira semana é a hora da criação, o mão na massa, onde os projetos digitais ganham vida. E tudo isso culmina na quarta semana com as apresentações e a reflexão sobre o processo. É um ciclo completo de aprendizagem. Mas, sabe, talvez a mudança mais profunda que esse plano propõe não seja nem o que se faz na sala de aula, mas sim como o sucesso é medido. Isso muda tudo.
Aqui, a ideia de prova final meio que desaparece. A avaliação transforma-se num processo contínuo, que acontece o tempo todo. Começa com aquele diagnóstico inicial, continua com o acompanhamento do trabalho em grupo, tem até avaliação entre os próprios colegas e termina com um projeto final e um portfólio digital. O mais legal disto tudo é que se cria um ciclo de feedback constante. A aprendizagem e a melhoria acontecem ali, em tempo real, e não só no fim do bimestre. Então, como é que se mede o sucesso nesse novo modelo? Bom, definitivamente não é só olhando para a nota da prova. O sucesso aqui é medido pelo aumento do engajamento dos alunos, pela qualidade dos projetos que eles criam, pelo desenvolvimento da sua autonomia, do seu pensamento crítico e, algo crucial, por um clima de colaboração na sala de aula. O sucesso, aqui, é uma medida muito mais completa que olha para o crescimento do aluno como um todo. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. Apesar de ter sido pensado para essa escola específica, a estrutura, os princípios, tudo nesse plano serve como um modelo. É um projeto que outras escolas, que talvez enfrentem os mesmos desafios, podem olhar, adaptar e usar para, quem sabe, desbloquear o potencial que está escondido nos seus próprios alunos. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se um plano bem estruturado, uma estratégia bem pensada pode destravar o potencial de uma escola, quantas outras não estarão por aí, cheias de potencial, só à espera do plano certo para também se transformarem?